Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos, estamos estudando essa bela obra. Você viu no programa anterior que nós estamos abordando a questão das leis morais. Nós vimos que existem leis que regem as nossas vidas. Vimos também que Jesus é esse modelo, esse profeta que nos trouxe todas essas informações, nos mostrou vivenciando, através da palavra, da vivência dos seus ensinamentos. E hoje nós daremos continuidade, então, a esse tema, um programa que vai ser muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Nós procuramos sempre trazer a você aquilo que a doutrina espírita nos apresenta de uma forma muito clara, muito objetiva. E o Livro dos Espíritos é a nossa base. Estamos já há alguns programas iniciando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec chama de terceiro livro, livro 3. Porém, nós preferimos usar a palavra parte, porque senão as pessoas confundem Livro dos Espíritos com livro 3, livro 2, livro primeiro. Né? Então, para não usar a mesma palavra e a pessoa fica mais... Eu quero o Livro dos Espíritos, não o livro 3. Então as pessoas confundem, o leigo principalmente. Daí preferimos utilizar a expressão terceira parte, que é referente às leis morais. Nós já lembramos no programa anterior que as leis morais, essa terceira parte, Kardec depois, em 1864, ele escreve um outro livro baseado exatamente nessa terceira parte, que é o livro que vai falar sobre as leis morais, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Então, também o Evangelho é uma referência importante para que cada pessoa interessada em conhecer qual é a moral que a doutrina espírita professa, recomenda, adjetiva como sendo a principal, encontrará ali essas informações. E se você estiver atento, você perceberá que da mesma forma que o primeiro capítulo da terceira parte fala da lei natural, ou lei divina, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem com o título Eu não vim destruir a lei, ou seja, a lei do Evangelho, que Jesus diz que não veio destruir, também está aqui apresentada como primeiro capítulo da terceira parte, que é a lei divina ou lei natural. Nós vamos então dar continuidade. Já vimos anteriormente que Jesus é aquele que é o guia, o modelo que Deus deu ao homem da criatura mais perfeita para poder ser seguida. Então Jesus é o guia e o modelo. Agora nós vamos continuar, terminando essa primeira parte do capítulo 1, vamos acompanhar as perguntas que vêm na sequência. Antes de podermos fazer sobre isso, o nosso slide inicial, que faz uma referência às leis divinas ou lei natural, você vai vendo aí, a Solange vai explicar para a gente. É isso, nossa, vocês já sabem, já vem aí que é uma referência às leis que regem o universo, regem as nossas vidas. Vemos as estrelas, vemos o universo todo na sua formação. Vemos também a mão estendida como aquela que simboliza o recolhimento desse conhecimento. Vemos as tábuas de Moisés logo abaixo. Então, tudo isso para nos lembrarmos que existem leis divinas, leis naturais, que regem todas as nossas vidas. E nós estamos na parte do Livro dos Espíritos que está falando sobre a origem e o conhecimento da lei natural. Parte esta que nós vamos terminar hoje no nosso programa e vamos preparando a sequência desse mesmo primeiro capítulo no subtítulo que virá a seguir, e isso será para o outro programa, o bem e o mal, o bem e o mal. Mas agora, na sequência daquela origem e o conhecimento da lei natural, nós vamos ver a pergunta 627 do slide número 2. Vamos acompanhar o que Kardec pergunta aos espíritos. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos?
terão a ensinar-nos alguma coisa a mais? Olha só como Kardec, ele não é um jogador comprado. Ele não levanta a bola para os espíritos responderem. Ele não é um bobinho. Ele tem autoridade para questionar os próprios espíritos. Autoridade que é buscar a verdade, porque Kardec também está buscando a verdade. Então, se ele está com essa tarefa, a pergunta que ele faz é justamente uma pergunta que foi feita para dizer, escuta, já que Jesus ensinou as leis de Deus, por que é necessário que venham os espíritos falar sobre isso? Já não ensinou tudo o que tinha para ensinar? Por que precisa vir a espiritualidade agora, através das mesas girantes, depois da mediunidade, trazer princípios? Qual é o motivo? Ou Jesus não ensinou tudo e os espíritos vêm complementar, ou o que é? Ou Jesus já ensinou tudo e vocês estão enchendo linguiça? É mais ou menos o que Kardec está perguntando, com a classe de Kardec, não com a minha, obviamente, né? Mas vamos ver a pergunta novamente? A pergunta 627, vamos lá. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Para que serve isso? Eles terão a nos ensinar alguma coisa a mais do que Jesus já ensinou? Olha a pergunta incisiva. É uma pergunta que não é assim, como vocês são bonitinhos, o que mais que vocês têm para nos dizer? Não, peraí. Kardec está usando o raciocínio e ele tem autoridade para fazer isso. E essa autoridade permite que, ao fazer a pergunta, os espíritos respondam, sem se queixar que ele está sendo rude, que ele está sendo desconfiado, que ele está sendo grosseiro, os espíritos não são mimimis, né? Eles não são esses melindráveis, eles sabem que Kardec tem uma tarefa e a melhor forma de cumprir essa tarefa será justamente a de deixar Kardec livre para perguntar e afirmar aquilo que ele quiser, dentro da sua capacidade, da sua competência. Então, já que ele fez essa pergunta, você quer falar alguma coisa da pergunta, perfeito, Solange? Não, vamos lá. Vamos então agora começar a ver a resposta dos espíritos. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Bom, vamos parar aqui, essa resposta é bem longa, vamos parar aqui na primeira parte e vamos analisar o seu conteúdo. Veja só, põe novamente na tela. Jesus já diz isto, olha. Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem ouvir e ao mesmo tempo sem poder entender, ver e não enxergar. Porque nem todo mundo estava capacitado para apreender todo o ensinamento. Por isso Jesus falava por parábolas, ele explica isso aos seus discípulos. Já que ele falava segundo os tempos e os lugares. Ele precisava se valer de maneiras de explicar coisas para pessoas que não tinham condições de compreender tecnicamente a origem do ensinamento, a referência ao qual estavam vinculados essas mesmas palavras. Agora, 18 séculos depois, veja só, 18 séculos, que é mais ou menos o tempo em que o Livro dos Espíritos foi escrito, no século XIX, 18 séculos depois, é necessário já encontrar uma humanidade mais desenvolvida. O cérebro já está mais preparado. Os conceitos espirituais, os conceitos abstratos já foram treinados ao longo dos séculos. O homem já pode agora compreender coisas que não estão ditas literalmente. Ele já é capaz de fazer um aprofundamento psicológico, ele já consegue ter uma visualização abstrata, não concreta. Ao tempo de Jesus, as pessoas, para entender o que ele falava, precisavam de imagens concretas. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus está no céu. Ele fala sobre as coisas que o homem precisa fazer na terra, mas para que ele possa colher no céu, que o reino dele não é deste mundo, mas ele sempre se refere ao outro mundo, usando
terminologias que sejam visuais e não abstratas. Então ele fala, né, do perdão, tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não fala o perdão como uma postura interior do sentimento. Ele sempre utiliza explicações que têm uma conexão com as coisas do mundo, como a pérola preciosa, o grão de mostarda, o pouco sal que tempera o prato, que dá sabor, o fermento, um pouquinho de fermento que faz a massa crescer. Esses são conceitos materiais para explicar coisas abstratas, porque naquele tempo as pessoas não entendiam isto. Então, quando a evolução, ao longo desses todos os séculos, esses séculos que se passaram e fizeram o homem ir melhorando a sua capacidade de inteligência, de compreensão, capacitando o seu cérebro para compreender de forma mais nítida, mesmo conceitos abstratos, então era necessário que depois se explicasse. Nós já fazemos isso, não é, Solange? A criança que quer saber como é que nasceu, ela muitas vezes não tem condições de entender o que é o parto. Porém, existem recursos que fazem a criança se contentar com a explicação. Aí vieram as famosas e célebres histórias da cegonha, do repolho, de ter nascido de um pé de alface. Essas coisas que as crianças ficam, que legal então, e ela acaba contente com a explicação. Por quê? Porque não adianta explicar naquela fase como que as coisas acontecem. Ela não está ainda preparada para compreender isto. E isto vai acontecer quando ela já estiver mais desenvolvida intelectualmente. Então, pais costumam fazer as crianças, por exemplo, não mexerem com fogo, dizendo que vai fazer xixi na cama, ou que a mula sem cabeça vai pegar a criança de noite. Fazem um amedrontamento para que a criança evite o perigo. Porque, obviamente, e eu conto aqui sempre uma história, eu falo nas palestras, que quando eu era criança eu gostava de coisa gelada. Eu gostava muito de gelo, eu adorava, mas eu tinha um problema de amígdalas muito grandes e eu passava perto da geladeira e já ficava com a garganta inflamada, só de passar perto. Então, como minha mãe sabia que eu não podia tomar coisa muito gelada, às vezes eu entrava na piscina, ficava um pouquinho no sol, à noite eu estava com febre. Eu fiquei por um bom tempo, até que eu fiz a cirurgia de extração das amígdalas, quando eu tinha 8 para 9 anos, mais ou menos, e aí eu nunca mais tive esse problema. Porém, minha mãe, para proteger-me, já que ela sabia que eu gostava de chupar gelo, etc., ela dizia que aquele gelo que fica pendurado dentro do congelador, que você raspa assim, você puxa, aquele gelinho cai como se fosse uma neve na sua mão, aí você aperta, faz uma bolinha. Ela dizia que aquilo lá era gelo de barata. E eu falava, credo, é barata. Mas eu nunca pensei, quando eu era criança, o que uma barata vai fazer dentro da geladeira, do congelador. Então eu fui com aquilo, gelo de barata, eu nunca chupei aquele gelo para não inflamar minha garganta. Mas aí quando eu cheguei já na adolescência, um pouco antes, eu comecei a pensar, barata, nem mosquito tem dentro da geladeira. Que barata como que ela tem entra lá dentro? Como que a barata entra no congelador? Na parte do freezer? Que barata? Gelo de barata? Um dia eu cheguei pra minha mãe, o que a senhora falou pra mim esse negócio de gelo de barata? Que tem barata aí dentro? Que mentira, nunca vi uma barata. Eu falei assim, para você não chupar o gelo. Então, se ela tivesse contado uma outra história qualquer, talvez eu falasse, não tem tanto problema assim. Então ela criou a fantasia da barata, que todo mundo tem nojo, e então eu evitei de chupar aquele gelo e ficar doente com essa fantasia. Mas chegou um momento em que eu descobri que não tem barata nenhuma. E que, obviamente, eu também já tinha descoberto que se eu chupar aquele gelo, eu podia ficar doente. Então, eu mesmo já estava capacitado para não fazer a besteira. Então, o que nós estamos vendo nessa primeira parte da resposta é exatamente isso. Vamos voltar ao texto original que nós estávamos lendo aqui. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Agora, é necessário que a verdade seja compreensível, inteligível para todo mundo, não só para os palestinos, para os judeus da época. É preciso bem explicar e desenvolver estas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nós observaremos isto
no contingente de irmãos que frequentam igrejas dogmáticas. Pessoas que vão em igrejas que não explicam, que ficam apenas naquele repetitório, naquele negócio de você responder o que está escrito no papel, naquilo de decorar as decorebas da Bíblia, das passagens, e em nenhum momento se explica. Então, é preciso que as leis divinas sejam agora explicadas com clareza, porque a maior parte das pessoas não as conhece. E muitas delas, conhecendo, não as praticam. A lei de causa e efeito, a lei das múltiplas existências, que são leis que fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, mas que em alguns casos as próprias religiões dogmáticas lutam contra. Algumas dizem que você está sofrendo assim porque Deus quis. Quer dizer, você fala, mas eu sempre fui bom, eu sempre ajudo Deus, e por que Ele me deixa sofrer? Ah, mistério de Deus. Não, não é mistério de Deus, não, é falta de explicação da lógica. Porque eles não querem que você se torne livre do pastor, livre do padre, querem que você dependa do que eles vão te explicar. E eles explicam sempre uma coisa que não é para você se tornar independente, é para você continuar dependente deles. E quando surge uma explicação como esta, da multiplicidade das existências, que você está doente agora porque você já fez coisas erradas no passado, como uma consequência natural, eles dizem que isso é coisa do demônio, para você não pegar essas coisas, você não acreditar nisso, porque o capeta, quando Jesus disse que você precisa ter muitas vidas, é preciso nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diz lá a Bíblia. Eles fazem um exercício, fazem uma ginástica para dizer que não é nascer de novo num futuro corpo. É renascer do batismo, é aquelas invenções que nem eles entendem, mas eles querem que você aceite. Então você observa que nessa primeira resposta, a finalidade da doutrina espírita que os espíritos vêm trazer é para tornar clara a lei, para dar às pessoas condições de elas mesmas serem os seus pastores, serem os seus padres, e elas mesmas agirem como aquele que entende o funcionamento e sabe consertar-se. É a mesma coisa que você tem um carro que está sempre dando um problema. Aí você vai no mecânico, cada vez que o carro dá um problema, o mecânico fala, já consertei. Você fala assim, aonde que era o problema? Ele fala assim, é um negócio muito difícil para você entender, mas eu já resolvi, já troquei a peça, tá ótimo. Custa tanto, você paga. 15, 20 dias depois acontece outro problema. Você vai lá, olha, o carro tá pifando de novo. Ah, mas pode deixar que eu resolvo. E aí ele mexe de novo em algum lugar, você pergunta, onde é que foi? E ele não vai te dizer onde é que foi, vai dizer, olha, é uma peça muito complicada, está dentro do motor, eu abri tudo, vai custar X, mas já agora está resolvido. Ou seja, ele nunca vai dizer a você que é que soltou um araminho, que se você pegar o araminho e botar de volta, o motor volta a funcionar sem problema. Porque se ele falar isso, você faz em casa, você não vai mais na oficina. Se você entender o funcionamento do motor, em alguns casos a bobagem é tão grande que você vai deixar o mecânico sem emprego. Ele não quer isso, ele quer continuar ganhando. Então ele ganha em cima dos ingênuos, dos inocentes, dos que ignoram, dos que não querem aprender, e ele faz então e cobra quanto quer. A lei de Deus veio para tirar o mecânico como atravessador. Você agora compreende. Você agora não precisa que o padre te absolva, não precisa que o pastor diga, se você pagar o dízimo, você vai para o céu. Não, você não precisa de nada disso. Você só precisa cumprir as leis que Jesus veio ensinar e que a doutrina espírita está agora deixando mais claro ainda, sem dúvida nenhuma. Mas a resposta continua. Quer falar alguma coisa, Solange? Não, perfeito. Vamos em frente. Vamos para a segunda parte da resposta. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade.
Então você vê que nessa parte segunda, a letra B e a letra C da resposta, que você viu os slides, elas têm exatamente este teor. Com isto, os espíritos cortam os atravessadores. Os atravessadores são aqueles que se dão, porque estudaram, porque se formaram em teologia, se dão o privilégio de interpretar as escrituras segundo eles desejam. E o indivíduo fica à mercê deste mecânico. É o mecânico do carro, do motor do carro. Para você ter uma ideia, isso é tão grave que até poucos anos atrás você não podia ter a Bíblia. Você não tinha. Era proibido pela igreja que um leigo tivesse uma Bíblia. E ainda assim, quando você tinha só um parente que era padre, e às vezes você conseguia uma Bíblia, né, no mercado negro. Não é no mercado livre, não. No mercado negro. O padre passava assim para a família, olha, eu trouxe para vocês uma Bíblia, mas vocês não contam o que tem. Até a década de 60 do século passado, a missa era rezada em latim. O padre ficava de costa para o povo, virado para o altar, falando em latim, coisa que ninguém mais entendia. Para quê? Para que entender? Para eles saberem que eles não precisam do padre? E por que até hoje, nas reuniões religiosas dos nossos irmãos católicos, você tem que responder o que está escrito no papel. O padre fala e todo mundo responde parará, parará, parará. Você quer coisa mais fajuta do que isto? Mesmo que a pessoa esteja imbuída do bom sentimento, para que esse teatro? Isso é um jogralzinho para aluno de escola primária. Eu uma vez fui assistir um batizado de uma pessoa da família que tinha nascido, tinha tido filho, e o padre no batismo começou dizendo assim, gente, olha, eu vou fazer umas perguntas aqui para todos os que estão, porque não era só o único que ia ser batizado, eram uns 10 meninos e meninas que iam estar batizados com os seus pais e padrinhos juntos. Aí o padre falou assim, olha, eu vou fazer uma série de perguntas aqui e vocês todos respondem sim. Quer dizer, o padre que ia fazer o batismo ia fazer um monte de perguntas, mas já combinou a resposta com todos os que iam responder. Para eu fazer o batismo, todo mundo tem que dizer sim, se quiserem. Isso está parecendo a CPMI aí dos atos de 8 de setembro, de 8 de janeiro, em que os caras que foram falar lá tinham combinado as perguntas com aquela que fazia o papel de secretária, né? Uma das que estava interrogando. Combina tudo antes e responde o que eu perguntei. O que eu pedi para responder. E o padre fez isso. Então o padre fala, todos vocês que estão aqui estão de acordo com as coisas da igreja? E a resposta, sim! Quer dizer, então não tem nenhuma seriedade nisso. Não é espontâneo. Obviamente que quando isso é deste jeito, o valor do sacramento fica assim, totalmente prejudicado. É apenas uma cerimônia, um teatro que é bonito, que os caras do passado gostavam, que a princípio era para colocar no lugar do pai um padrinho. O batismo faz isso, você liga a Deus, mas é uma coisa assim, faz de conta. E isso é o que o Espiritismo, com as explicações das leis do universo, vem tirar essa fantasia. Tirar esse faz de conta, essa bobeira de gente infantil, apesar de bem intencionada. Que de verdade não querem, estes que lideram essas religiões dogmáticas, não querem que o seu rebanho se liberte deles. Não querem que o rebanho conheça a verdade para não precisar mais do padre, do pastor, absolver ou condenar. Eles querem que o pastor e o padre querem que eles dependam da igreja, dependam da sua religião, para eles continuarem a conseguir recursos para eles e para as suas congregações. Então nada de cristão de verdade. É apenas uma forma de iludir quem não pode pensar, porque se a pessoa começa a pensar e perguntar, isso incomoda os pastores, incomoda os padres,
que vão dizer que você está sendo intuído pelo demônio, pelo diabo, como uma forma de te intimidar, para que você cale a boca. Porém, a resposta dos Espíritos é muito clara. Bota aí de novo o slide B. Nossa missão é impressionar. Impressionar quer dizer causar a impressão, como se você pegasse um jornal e vai imprimir, como se você tem um computador e tem a impressora. Então, a nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos com aquelas verdades tão nítidas que fazem confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão, não com a razão do padre, não com a razão do palestrante, não com a razão do médium, com a própria razão daquele que está ali aprendendo. Nós, dizem eles, estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Não há mais esse espaço para usar o seu capricho para dizer que Deus falou uma coisa que o próprio está interessado. Falsear essas verdades, modificá-las segundo o seu bel talante. E eu me recordo de uma outra conversa que nós ouvimos do nosso querido Alípio. O Alípio Gonzalez teve uma tarefa tão grande enquanto encarnado, que era de difundir essas verdades como o arauto do bem para os irmãos de língua espanhola, o maior divulgador do livro espírita e da doutrina espírita em espanhol, gratuitamente, praticamente de graça, usando seus próprios recursos que ele trabalhou para conseguir. Ele passou o resto da sua vida empobrecendo para imprimir livros e enviar livros espíritas para todas as partes do mundo, de fala hispânica, sem ganhar praticamente nada, porque eu costumava dizer: Alípio, você doa, dos 100% dos livros que você doa, o que você produz, melhor dizendo, você doa 95%. E os 5% que você vende ao preço de custo de fabricação, dos 5% dos livros que você vende, mais ou menos 90% não te pagam. E os 5% que te pagam com 10 anos de atraso, ou 5 anos de atraso, sem atualizar. Quer dizer, você deu de graça tudo. Negocião isso. É um negócio, né? Alguém podia dizer: você foi um grande empresário, não sei como ficou rico, porque você, não ia conseguir. Na doutrina do Cristo, você só está afundando. É verdade. O dinheiro... Isso é sinal de que é algo sério. Exatamente, Solange. Não tem interesse. Não tem interesse. E ele dizia que certa vez ele estava assistindo um congresso espírita. E nesse congresso espírita estavam alguns padres que pediram para fazer parte do congresso. Eles não estavam ocultos. Eles não disfarçaram. Eles queriam assistir o congresso espírita. Entre esses padres, ou esses religiosos católicos, havia a diretora de uma universidade católica. E quando terminou tudo, eles começaram a conversar e então o Alípio disse: olha, inclusive essa diretora dessa universidade católica, lhe foi dado o direito de falar, ela apresentou-se lá com um tema dentro de um congresso espírita. Daí o Alípio disse a ela: minha senhora, eu lhe congratulo, porque para a senhora deve ser muito difícil comparecer num evento como este, falando da imortalidade, da multiplicidade das vidas, da reencarnação, sendo católica. Uhum. Porque a senhora está diante de verdades indubitáveis, incontestáveis, e a senhora faz parte de um grupo que nega isto. E eu valorizo muito a sua coragem. E ela então respondeu: sabe, Alípio, nós todos conhecemos essas verdades, mas acontece que a igreja, ao longo destes milênios, construiu um andaime tão gigantesco para construir todos os seus princípios, que agora é difícil desmontar. É difícil agora dizer que o que elas disseram que era, agora não é. É o que ela falou para ele.
num congresso espírita, sendo a diretora, aquela que era reitora de uma universidade católica. Difícil desconstruir tudo isso, toda essa teoria. Aquilo que agora fundamenta o núcleo da doutrina, agora vai dizer, não, vocês desculpam, a gente nasce muitas vezes mesmo, a gente estava enganado. Você acha que eles vão falar assim? Não, vai ter que levar séculos para eles irem dizendo, não, olha lá atrás, tem uma encíclica do Papa não sei o que já estava dizendo. Aliás, eles já começaram a fazer isso. Em uma encíclica de um Papa, João Paulo II, está escrito assim, que céu e inferno não são lugares físicos. Céu e inferno são estados de consciência. Ou seja, já lançaram algumas sementes lá atrás, encíclicas, cartas que os papas produziram, para lá na frente dizer, olha, o Papa já dizia que não existe céu e inferno como um lugar, um buraco ou um paraíso lá flutuando. Não, são as consciências das pessoas que são o inferno ou o paraíso delas. Eles já estão tentando fazer a coisa acontecer. Só que leva muito tempo, né? Porque se eles disserem que de repente eles erraram tudo, eles vão perder a credibilidade de todo o rebanho. É isso que ela falou. Então você observa que agora as coisas precisam ser postas claramente. E estão sendo. E a gente espera que as pessoas possam entender que isso é um trabalho da espiritualidade. E todos os que, se dizendo espíritas, trabalham contra esta clareza, que querem manipular as palavras, querem inovar as obras básicas, como nós já vimos em algumas editoras que se dizem espíritas, e que têm como editores comunistas assumidos como aqueles que são responsáveis pelos livros publicados, materialistas, que nós não temos nada contra a pessoa, mas o princípio que defende é totalmente anticristão. Como é possível uma editora espírita ter pessoas assim como editores da sua... E o dono, sabendo exatamente do que está acontecendo, não fazer nada, tentar deturpar a mensagem do Evangelho, alterando, sem autorização de ninguém, alterando o texto para dizer que é mais palatável, é mais moderno, e com o apoio de alguns que se dizem espíritas, que na verdade também são materialistas, todos esses estão trabalhando contra esta clareza da doutrina, porque estão querendo adulterar, começando de pouquinho, para chegar depois a adulterar muito. É assim que eles fazem. Então, o esforço não é apenas combater frontalmente. Isso Kardec já dizia na Revista Espírita, em outras mensagens que ele nos deixou. Eles se metem no ambiente da casa espírita e começam a destruir os princípios de dentro para fora, contando com a invigilância de dirigentes ou com a conivência de pessoas que deveriam estar defendendo o Evangelho na sua pureza, mas estão interessados em fazer uma certa concessão a princípios materialistas, por não entenderem o que o Cristo veio ensinar. Então fique atento na evangelização dos seus filhos, no grupo de mocidade, quem é que está falando para eles? Vá atrás de ver quem são os evangelizadores, o que eles publicam, quais são as suas opiniões, porque de verdade estas pesquisas levarão você a descobrir, inclusive não só na casa espírita, os que dão aula para o seu filho na escola, façam uma busca daqueles que são os professores do seu filho, o que eles publicam nas redes sociais, e você verá qual é a sua inclinação. E assim fica mais fácil de você entender para onde está levando a verdade, né? Para onde estão querendo conduzir seu filho ou a sua própria capacidade de inteligir os princípios de Jesus. Porém, isso é uma boa indicação, é indicação de que eles estão preocupadíssimos com aquilo que a doutrina espírita sincera e pura vem trazendo às pessoas. Mas nós temos a outra pergunta na sequência, Solange. Só para complementar, o que quer que aconteça, da onde quer que venha a informação, ou a mensagem psicografada, ou a notícia que dizem ser do plano espiritual elevado, etc., a gente tem que sempre submeter isso ao crivo da nossa razão. Nós já temos capacidade para discernirmos e devemos julgar, devemos avaliar, analisar tudo que chega nas nossas mãos para compreendermos se isso realmente está de acordo com essa doutrina, como diz aqui, que traz para a gente toda uma lei de amor
e de caridade. E essa recomendação que a Solange bem lembrou está lá na introdução do Evangelho, não é invenção nossa. Vai na introdução do Evangelho e leia o que Kardec escreveu sobre a autoridade da doutrina espírita. A autoridade moral da doutrina espírita está escrito lá com todas as letras. Você vai aprender e vai se encantar com a lucidez do codificador. Agora, nós vamos para a última pergunta de hoje. Pergunta 628. Vamos lá. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É uma pergunta interessante essa, né? Kardec fala, por que já a verdade não foi exposta desde o início? Não é? Por que a gente não teve conhecimento de tudo? Por que isso, de uma certa forma, ficou meio oculto? É mais ou menos uma pergunta no mesmo sentido da anterior, que faz Kardec, talvez até querendo que os espíritos amigos reforcem essa informação. Porque, naturalmente, o próprio Kardec não falava tudo para todo mundo. Ele não tratava uma criança com a mesma linguagem que tratava um adulto. Ele tinha o discernimento a respeito do grau daqueles para com quem ele estava informando ou orientando os ensinamentos. Porém, ele quer que os espíritos respondam isso. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Vamos ver a resposta dos espíritos. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabe, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistério aos profanos. Segundo eles, eles diziam que os homens que não entendiam eram profanos, né? Agora, essas pessoas já tinham acesso a esses conhecimentos, né? Elas já tinham esse saber. A antiguidade, alguns indivíduos possuíam estas orientações. Porém, era aquele negócio do oculto. Vai ficar escondido, só entre nós. Só as entre sociedades secretas. O povão não pode saber. Eles só podem saber do que é comum, do que é fácil da gente engambelá-los para eles continuarem dependendo de nós, né? Vamos continuar o texto. Você deve compreender, com o que conhece das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e que a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem bases, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, parecer sem razão, e da qual, hoje, a realidade lhe é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencie, portanto, de colher objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a sua instrução. Olha que interessante. Os espíritos respondem que tudo deve ser dado ao seu tempo. Não se dá uma comida pesada para um bebê de colo. Ele precisa comer comidas adequadas ao que ele é capaz de digerir. E também não se dá papinha para adultos que já podem morder, mastigar comidas sólidas, porque eles também precisarão de outros princípios de alimentação. Então, dá-se a comida adequada ao estágio de potencial intelectual daqueles que vão recebê-la. Agora, ele está dizendo que, de verdade, algumas religiões ou alguns conceitos verdadeiros estavam sempre metidos no meio destes diversos tipos de religiões antigas, de filosofias antigas, que podem ter misturado com crendices, com coisas não muito corretas, verdadeiras pérolas para o entendimento das leis do universo. Portanto, os espíritos estão dizendo que, apesar de já existirem no passado sábios que dominavam os conhecimentos ocultos, os chamados ocultismos,
que eram proibidos ao povo comum e que, portanto, só podiam ser, inclusive no Egito Antigo, nós temos três idiomas diferentes para explicar coisas. Nós temos o demótico, que era a linguagem do povo, né? Demotikos. Temos o eratikos, que era a linguagem já dos sábios, dos escritos sagrados, dos iniciados, hieráticos. E temos o hieroglifos, que eram os símbolos mais ainda misteriosos, mais ocultos, trazendo verdades que não estavam escritas, porque eram linguagens fechadas, linguagens não abertas ao demotikos, ao povo. Portanto, isso continua a acontecer. Porém, em todas essas tradições antigas, você encontrará as pérolas dos verdadeiros princípios, que estão misturadas aqui ou ali, e que por causa disso, só a doutrina espírita com o ensinamento do todo é capaz de iluminar as partes comuns de diversos caminhos religiosos. Então, existem os esotéricos, existem os orientais, existem os muçulmanos, existem os que se ligam a seitas ou a crendices menos amplas, mas todos eles, muitas vezes, em termos de conhecimento e de domínio de certos princípios, apresentam estas mesmas verdades que a doutrina espírita realça. Existe um livro que fala sobre a reencarnação na ciência e na Bíblia. Você vai ver quantos sábios do passado acreditavam na reencarnação, quantas filosofias defendiam a reencarnação e em quantas religiões a reencarnação era considerada uma verdade inquestionável. E isso está escrito em livros publicados. A reencarnação no princípio básico de muitas religiões. E é isso que aliás, na maioria das, desculpa te interromper, na maioria das religiões acreditavam na reencarnação. E é interessante aqui dizer, porque de uma certa forma, até nesses textos meio que ocultos, meio que antigos, você consegue garimpar coisas preciosas. Só que a doutrina espírita, por isso que ela é tão bonita e tão maravilhosa, a doutrina espírita vem trazer isso de forma clara, aberta, sem mistérios, sem coisas ocultas, sem aquelas leis místicas, nada disso. Tá aí, a lei existe, é essa, os espíritos nos entregam, tá aqui nas obras básicas, então a gente precisa conhecer, estudar, nos debruçar sobre esses temas, porque é todo um compêndio acerca da espiritualidade. E é muito bonito, é algo que nos enriquece. Então não perca tempo. Espiritismo sem mistério tem esse nome por causa disso. Justamente. Não tem misticismo, não tem despacho na encruzilhada, não tem vela acesa, não tem promessa, não tem negócio com Deus. Tem leis. E estas leis você conhece e pode usá-las. Sem a seu mistério. benefício, sem mistério. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. Nos vemos no próximo programa. Agradecemos a sua presença e até o próximo Espiritismo Sem mistério. Tchau, gente. Beijão. Espiritismo sem mistério.